Falhamos. Substituímos corações por explosivos, metalizamos sorrisos, amordaçamos contrários, amargamo-nos frangalhos humanos. Departamentalizamos relações, encaixotamos segurança, liberamos monstros, transbordamos verniz. Falhamos, e por mais que procriemos, depositários de fé, novas gerações nascerão, marcadas por traços trêmulos e ruas sem saída. Esses são alguns dos trechos do poema Falhamos, parte aqui da coletânea poética intitulada Antes que o Torpor Vença, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela minha amiga escritora Nil Kremer, que retorna aqui ao Café com Letras da TV Câmara, uns bons anos depois, Nil. Uma honra tê-la conosco aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Nós tivemos, e bem recentemente agora, a nossa gravação, o programa, o teu lançamento no Zarabatana Café, e tu usaste lá uma espécie de uma armadura, um figurino, assim, com um corpo de mulher, e chamou bastante atenção. E por que eu começo com isso? Porque nós temos aqui uma série de textos que, digamos assim, enlaçam e tentam promover um fio condutor na tua obra, tanto por parte dos editores da Pacoá, quanto por meio da escritora Maria Valéria Rezende, que assinou a tua orelha aqui, como se diz, a orelha do livro, aqui para quem está nos acompanhando. Que é a ideia do poeta que apresenta um certo rigor, um empoderamento, algo que é um termo quase que meio chavão, quando se fala em feminismo e tal, mas que faz sentido, mas sem perder a ternura. É mais ou menos isso que o livro tenta colocar. E aquela tua imagem, ela foi muito impactante. Pela roupa, mas o teu sorriso, né, aquele sorriso terno, afável e tal. Então eu gostaria de começar por isso, da tua persona se relacionando com a própria obra. Sabe que eu estava vindo para cá e eu estava pensando, eu concebo um entrelaçamento das linguagens, né? Toda a minha formação, ela se dá a partir de vivências com diferentes linguagens artísticas. Começa com teatro, aí o teatro me leva para dança, me leva para performance, para outras coisas, para o cinema mesmo, né? E para a escrita. Então eu concebo que existe uma transversalidade dentro das linguagens, né? E eu acho que esse trabalho aí, ele é fruto dessa vivência que eu tenho e desse percurso que eu fiz em ter passado pelas diferentes linguagens, né? E eu acho que também é fruto de tudo que eu sou enquanto profissional, né, enfim. Mas eu acho que esse livro, ele é fruto disso, assim, dessas diversas vivências, assim, né, que eu tive. O poeta, de certo modo, ele tenta trazer algo de si, um desafogo, alguma angústia ou uma exaltação. E os livros de poesia, eles dificilmente saem disso, refinam por um lado ou por outro. Nós temos aqui, por exemplo, uma citação da Fabiola Mazzini Leone que fala: o que falta está sempre com a gente. Tu interpretas, e aí nós vamos começar a entrar nos poemas em si. Eu vou tentar pensar alguns aqui, tentando dar um recorte, assim como eu fiz na própria abertura do programa. Tu vais nessa linha também de um desafogo ou é mais uma análise mesmo de tópicos da existência? Cara, olha que interessante, assim, de qualquer forma, o artista, quando ele se manifesta na sua produção, ele vai ter coisas da sua subjetividade, isso é intrínseco da produção artística, né? Seja a linguagem que for. Mas, muitas vezes, as pessoas confundem a produção com o artista, no sentido de que há muito tempo eu escrevo e vou postando nas redes sociais, porque eu escrevo por prazer, antes de mais nada, né? Então, eu parto desse princípio de partilhar e ver como isso reverbera nas pessoas, assim. Em alguns momentos eu postava alguns poemas, algumas produções textuais, até em prosa, e eu recebia mensagens, às vezes, das pessoas dizendo assim: Nilton, tá bem? Tá tudo bem contigo? Né? Eu acho que a gente tá vivendo um tempo, cara, que existe uma confusão muito grande
né? E a gente vê isso em vários aspectos de manifestação dentro da sociedade, né? E, de alguma forma, essa confusão propicia também que a gente acabe regredindo, né? Tanto a gente vê isso hoje em dia nesses livros que estão sendo recolhidos, né? Assim, a dificuldade das pessoas entenderem o que é literatura. Ah, tu te referes, por exemplo, desculpa te interromper, tem uma obra do Ziraldo, que no Também, do interior que foi acabou, a última, né? Acabou sendo questionado. Então, existe uma confusão generalizada e triste, né? Em que as pessoas, elas confundem a produção artística com a vida real. Não que a produção artística não seja reflexo, né? Da vida, de alguma maneira, ou do que falta na vida, sim, né? Quando eu faço aquele primeiro questionamento, eu tentei basicamente caracterizar a tua personagem escritora, né? Do lançamento com a própria obra, não necessariamente... É inevitável que a tua subjetividade, ela esteja ali, né, claro. Presente. Mas eu achei legal a tua pergunta última, justamente para trazer isso, que é uma coisa que eu discuto muito com as pessoas com quem eu convivo, assim, e que também produzem literatura, por exemplo, né? Que essa coisa da confusão, né? Que as pessoas, porque eu postei uma coisa que talvez tenha traga um sentimento de doído, né? E as pessoas confundindo com a minha vida pessoal. Tipo... Esse ponto das postagens, alguns desses poemas, por exemplo, eu comecei lendo Falhamos, eles já haviam sido publicados em trechos ou a redação é totalmente inédita? Não. Muitos deles já foram publicados em revista de arte e literatura contemporânea, em coletâneas de obras, em revistas, enfim, em outros materiais. Inclusive, tem poemas aí que foram premiados aqui no concurso anual literário, não me lembro agora o nome, o ano em que aconteceu, mas com o primeiro lugar aqui no concurso literário de Caxias em poemas, né? Então, são produções bem diversas e que vêm de a long time, já vem de um tempo. Eu vou folhando aqui, tentando recuperar parte da própria leitura, porque não é tão fácil organizar a abordagem quando nós lemos livros de poesia. Por exemplo, um deles, intitulado Kamikaze, retoma um título de um livro anterior teu, e aí tu trabalhas aspectos existenciais da própria mulher e tal. E depois eu queria entrar também nessa dicotomia entre sofrimento, amor e tal. Mas eu gostaria de recuperar um pouco o Kamikaze. Aqui seria a raiz lá do livro anterior, Kamikaze, ou seria uma retomada? Não, é um resgate, assim, porque eu acho que ele merecia estar aí. Eu acho que ele é um poema muito bom, que ele tem muita força, né? Ele é bem visceral, assim. E como tu falou, ele traz essa questão do feminino, né? Da força feminina, enfim. E eu achei que ele merecia estar aí. Mas sim, é um livro que faz parte do Kamikaze, que é aquele livro cartoneiro, que inclusive eu estive aqui, né? Algum tempo atrás, não sei há quantos anos, para... Faz um tempinho. E é interessante o cartoneiro, para quem não acompanha, que ele, ao contrário aqui, até isso nós podemos abordar, que, digamos assim, é um momento teu diferente, com uma editora de mais referência, mas o cartoneiro ele é totalmente artesanal, sim, né, com papel reciclável. Tem uma edição super limitada, é uma obra. Às vezes as pessoas chegam e perguntam, tem ainda? Não, eu tenho o meu agora. Né? Exato. Porque... Exato. E quem andou fazendo o livro cartoneiro nessa proposta também foi o Elvio Gonçalves. Ah, é? Ele veio aqui acho que ano passado ou ano retrasado. Não, acho que ano passado. E ele fica aquele papel mais durinho na capa, parece aquele formato meio jeans, assim, que fica a textura. É assim, muito bacana. Com o barbantezinho e tal. Né? E tu pensar que também é uma proposta, o livro cartoneiro, ele tem uma proposta que é... política social, né? Porque ele nasce na Argentina num período de crise política social, em que as editoras acabavam dificultando a publicação de livros, e foi uma forma de as pessoas se autogerarem para divulgar a produção literária delas, assim. Nós vamos chamar um breve intervalo, Nil, e no que nós retornarmos, nós temos que problematizar aqui a capa, que é muito interessante,
e pegar um pouco dessa dicotomia de sentimentos que, mal bem, nós não nos aprofundamos tanto ainda. Então, continue conosco, já voltamos. Erva mate, árvore símbolo do Rio Grande do Sul e com muita história em suas raízes. Tudo começa no século XV. Os indígenas guaranis que viviam na América do Sul acreditavam que a erva era capaz de curar doenças. Através de um ritual místico chamado de Ka'a, mantido até hoje, eles evocavam vitalidade, força e saúde. Aliás, a ciência comprova, a erva mate faz bem para o corpo e para a mente. No século XVI, os indígenas tiveram contato com os europeus e a folha verde se espalhou pelo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul é muito consumida como chimarrão, cuia, bomba, mate e a chaleira chiando. Uma tradição que começou com os nativos, passou pelos quilombolas, pelos agricultores familiares e se transformou em uma excelente opção de desenvolvimento econômico. Uma planta que une história, tradição, economia e os amigos nas rodas de chimarrão. Por isso, com iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado e da Secretaria da Cultura, o sistema sociocultural e econômico da erva mate torna-se o primeiro patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. Uma conquista dos povos indígenas, dos quilombolas, dos agricultores familiares, da cultura e do Estado. Erva mate, um patrimônio do Rio Grande do Sul. Sempre que um aluno vai para a escola, nós do governo federal, estados e municípios, estamos juntos. Estamos junto dos estudantes, investindo em ações de combate à violência. Estamos junto da família, com programas que reforçam a segurança dos seus filhos. Estamos junto de quem ensina, melhorando a infraestrutura e o cuidado com o ambiente escolar. É assim, de estudante em estudante, de brasileiro em brasileiro, que juntos levamos mais proteção para todos. Estamos junto pela paz nas escolas. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta hoje recebendo aqui a escritora Nil Kremer com a obra Antes que o Torpor Vença, uma coletânea poética. Nós vimos tratando aqui de diversas facetas do livro. E um ponto que ficou interessante, Nil, e que tu falavas em exposição visceral do próprio poeta, da mulher, enfim. E nós temos aqui uma colocação de sentimentos. Por exemplo, eu comecei com o poema intitulado Falhamos, problematizando até que ponto erramos mesmo, o que isso lega a gerações subsequentes. E depois tem outros poemas dedicados ao amor, ao sofrimento, ao conceito de Deus. Mas eu gostaria de começar por esse lado da falha. O que seria realmente a falha? Cara, eu escrevo por uma inquietação, assim, humana. Eu sei que eu posso ser linchada por isso, mas... a produção artística, dentro de uma certa perspectiva, ela entra como uma possibilidade curativa, né? Uhum. Além dos fatores técnicos e estéticos, né? Como a gente falou, porque trata da tua subjetividade em algum ponto, né? Não que seja uma reprodução fidedigna da tua vida, né? Enfim. Então, na minha escrita, eu sou movida por inquietações. Por inquietações de quem eu sou, de como eu me coloco no mundo, enquanto mulher, enquanto cidadão, das coisas que eu vejo e que me incomodam, né? Ou que me agradam, que me aprazem, né? Então, é a partir daí que surge, que nasce a escrita, assim. E é muito louco, assim, a depender do momento, já me aconteceu de sentar e de uma vez escrever um poema. Quase que psicografar.
Não sei se psicografar. Não, vou fazendo mas uma assim, alegoria. Mas assim, de sentar e no impulso escrever um poema, diferente de outras vezes que tu tem uma ideia, anota a ideia e depois tu volta. E vai trabalhando, né? E vai trabalhando em cima. Nós temos aqui, por exemplo, e nós comentamos bastante antes de entrarmos no ar, a respeito da capa. E a Patuarte designou um capista e houve uma discussão de opções. Aqui nós temos uma mulher, aquele contato pleno com a natureza. Né? Eu até estou tentando mostrar aqui para a nossa produção, virando um pouco a capa, né? Batendo a luz, uma sensação plena de liberdade ali e tal. Como é que foi a discussão da capa? Bom, primeiro que a editora é muito generosa em vários aspectos, assim. O Eduardo, que é o editor, o proprietário, e a Priscila, que é a companheira dele que trabalha junto, é sócia. Eles são muito generosos, inclusive nessa questão de discutir, né? Capista Juliana Estevo. Isso. Então, eles partem da seguinte proposta. Você, a partir do momento que você envia os originais, que eles são selecionados, porque passa pela curadoria deles, né? Para serem publicados, eles pedem também para que a gente dê referências do que poderia ser a capa. E aí, a partir de algumas imagens que eu enviei, eles se aproximaram muito dessas imagens e ofereceram essa proposta aí de capa que, para mim, assim, de cara, eu achei que tinha muito a ver. E olha que louco, e muitas pessoas perguntaram se era eu de costa. E é isso que veio para... Aliás, eu ia te provocar de novo nesse sentido, que tu ficas muito preocupada e não ser tão vinculada ao que está escrito, né? E aí várias pessoas dizem, mas é tu e tal. Eu disse, não é. Não sou eu. Não é. Mas eles se aproximaram muito daquilo que eu queria, assim, que eu tinha idealizado, sabe? Enquanto imagem para capa. No livro nós temos, por exemplo, também problematizada a figura de Deus, a figura de criação, mas sem um viés religioso. É muito numa perspectiva existencialista. Tu acreditas que é por aí também? E aí tem a ver contigo? Ou não, é uma figura, é o autor distanciado e só colocando ali no papel? Como é que funciona isso? Essa coisa de Deus é uma coisa muito particular, né? Cada um vai conceber Deus da sua forma, né? E é assim que eu concebo, de uma forma muito particular, assim. Eu não tenho um vínculo efetivo com uma ou outra religião, mas muitas religiões me apresentam coisas que me agradam, né? Então, eu tento tirar o melhor de cada uma delas, por exemplo, agora falando dessa relação com Deus, assim. Então, é uma relação que eu tenho muito íntima e me incomoda muitas vezes. O que me incomoda e que se apresenta, eu acho, em alguns poemas, depois tu me disse se tu sentiu isso, é uma crítica ferrenha nesse determinismo de achar que o Deus ele tem que ser único para todo mundo. Sim, tu tens que seguir uma doutrina religiosa para ter contato com Deus. E tu tem que sofrer para ser olhado por esse Deus, né? Porque a gente vem de uma cultura que prega que a gente tem que sofrer a vida toda para quando morrer ser feliz, né? Então eu questiono isso, sabe? Eu questiono algumas coisas assim que me parecem meio tortas, assim, sabe? E no outro ponto que nós viemos falando, e aí de novo, o empoderamento feminino, os questionamentos sobre o amor, e eu vi pelo menos a repercussão não só pelas redes sociais, mas pela imprensa, e de novo voltando lá ao teu traje no lançamento, as pessoas muito assim, de novo a Nil nos brinda com um texto muito potente, a mulher, não sei o que e tal. Até a propósito, se eu não vou me enganar, a nossa queridíssima Elô Bassichetti, agora recém-escolhida patrona da atual edição da Feira do Livro, que aliás virá aqui, inclusive, tratar disso, ela foi nessa linha também, honrando a tua poesia, que veio a público de novo. Então. A Elô e eu, nós temos um caso de amor muito antigo, né? Desde muito jovem, desde que eu era muito jovem, né? Nós somos amigas e
E sempre teve essa relação muito forte de troca em termos de produção artística, né, de discussão também, com relação a essas questões que permeiam, né, o ambiente de produção artística. E eu sou uma grande admiradora dela. Eu digo, eu quero ser como você quando eu crescer. Mas eu vou nesse sentido. A tua pretensão era essa, quando tu ficas naquela preocupação toda, mas eu não quero vincular tanto o meu lado pessoal com a obra ali, é a obra em si. Mas te satisfaz, digamos, essa ideia potente, a mulher, o poema, enfim. Sabe o que me agrada? Me agrada que esses feedbacks no sentido de que tocou o outro, né? Eu acho que funciona quando causa uma identificação, é legal porque isso. Eu, como leitor, fui nessa linha também. Porque enquanto seres humanos, né, quando a gente coloca alguma coisa que tu produziu e bate com o outro, né, que rola essa identificação, e com a gente também acontece. Eu tenho escritores que eu leio assim, nossa, eu me emociono, eu fico de olhos marejados, assim, porque refletem muito do que tem em mim ou de como eu penso as coisas, né, rola uma identificação, assim. E eu disse, eu queria ser igual a essa pessoa. E nesse fechamento, para tentar, digamos assim, amarrar, e até quem não teve contato com a obra aqui antes que o Torpor vença, ou outras publicações tuas que vá, digamos assim, se iniciar na tua poesia, a escritora Maria Valéria Rezende, grande referência, ela promove quase que uma classificação específica para a tua poesia. E eu até vou ler o trecho aqui, ela estabelece 2 polos do que seria uma poesia padrão, e em dado momento ela bota assim, a poesia de Neil Kremer que aqui encontrei, certamente já está na pilha a reler, nos revela um universo que cada um contém, mas voltas também para dentro, um dentro que pode também ir longe, pois de cataclismos fomos feitos da memória da infância e dos encontros com a vida dos outros, o mundo que fazem sofrer, mas com a candura da criança que encontra o pássaro morto. Então, ela tenta estabelecer 2 polos ali que eu não li anteriormente, não ia fazer uma leitura corrida da orelha inteira, e ela te coloca ali num entremeio criativo. Como é que foi olhar uma pessoa categorizando a tua poesia? Ontem eu estava conversando com alguém sobre essa questão, né? Porque tem uma forma como nós nos vemos e tem a forma como as pessoas nos veem. E é muito louco como, às vezes, tu observa isso e tu pensa, nossa, olha como é diferente a forma como o Fábio me vê e a forma como a Nilce se vê, né? E eu tenho, assim, uma admiração profunda pela Maria Valéria e sou muito grata, assim, pelos nossos caminhos terem se cruzado em um determinado momento aqui numa Feira do Livro em Caxias do Sul, em que a patrona era a Natália Polesso. Prêmio Jabuti. Prêmio Jabuti, a Maria Valéria também, Prêmio Jabuti. E eu ser chamada pela Natália dizendo, Nil, vem aqui porque a Maria Valéria quer te conhecer. Eu, oi, né? E a Maria Valéria tinha me chamado para me conhecer e tal, e foi o primeiro contato que eu tive com ela, né, porque ela comentou, enfim, que gostava muito da minha escrita, já tinha repostado algumas coisas, assim. Uma pessoa fantástica, que a gente admira pra caramba, mas assim, ó, muito generosa, muito humilde, muito, sabe? Então, foi um privilégio ela ter aceitado esse convite. E uma coisa muito interessante agora para fechar, bem rapidinho. Quando ela me entregou o texto, ela disse assim, olha, Nil, dá uma olhada, vê se tu quer usar. Se tu não quiser usar, tudo bem. Ela disse assim, porque eu não sei se eu entendo de literatura, eu só gosto de ler. Olha só. Eu disse, gente, sabe? Muito bacana. Não, acho que é um grande desfecho, até a nossa produção faz sinal que nós estamos um pouquinho além do tempo, mas eu não quis perder esse gancho, acabei deixando até para o final, nós poderíamos ter abordado um pouco antes. Então assim, Nil, tem breves segundos aí para uma saudação final, eu quero te agradecer imensamente pelo teu retorno e um retorno com força aqui, como disseram já as tuas leitoras nesses primeiros dias do livro na rua, digamos assim, uma obra muito potente. Então, parabéns. Eu quero agradecer pelo convite. É sempre muito, muito bom estar aqui com vocês. O trabalho que vocês fazem aqui é imprescindível, né? Para ajudar a fomentar e
não só a questão da produção literária, né? Agora eu vou falar do poema mesmo, que é um gênero que geralmente está lá na última prateleira, esquecido, infelizmente, Exato. né? E é um gênero que é riquíssimo pra caramba. E quero dizer também que nos próximos meses, por aí, a gente vai saber de outros lançamentos. Olha aí que legal, tá? já fica o convite para tu retornar. Isso aí, mas dessa obra agora, então eu vou lançar em outros lugares em Caxias agora nos próximos meses. E eu convido a todos, então, que tenham interesse para estar presente, para adquirir o livro, para ler e me dizer o que acha. Teremos uma feira do livro a propósito. Exato, então facilita. Né? Exato. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Acabamos de conversar, então, com a escritora, poetisa Nil Kremer, que nos brindou aqui com a coletânea poética Antes que o Torpor Vença, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.